hora de descobrir todo o seu potencial para a liderança. Não temos a pretensão de ter todas as respostas, saber toda a verdade, conter todo o conhecimento, mas que você seja um pesquisador, um descobridor, que você possa estar conduzindo também a sua aprendizagem, buscando, garimpando o conhecimento, buscando da parte de Deus esta graça tão linda, que é descobrir aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Assim que Deus nos fez, Ele colocou dentro de nós tudo o que seria necessário. E muitas vezes nós ficamos procurando aqui, ali, lá e colar, tentando nos descobrir. É voltando para o nosso Criador que nós teremos a revelação de quem realmente somos e o que Ele nos fez para ser. Mas precisamos desmistificar algumas visões de ministério que nós temos. Coisas que nós fantasiamos a respeito do ministério, né? Ilusões que nós criamos a respeito do que seja a obra de Deus, a chamada, a vocação, até os dons, para que isso, o nosso coração comece livre dessas falsas pretensões, ambições e cobiças, né? Tirando todos os vícios, né? Que muitas vezes nós ficamos presos a isso. Ah, que situação que às vezes a gente se coloca, né? Que situação. Conta-se que uns meninos foram pescar e juntou uma galerinha muito espertinha, cheia de coisas e parafernálias, muitos equipamentos, né? E foram pescar. E quando chegaram lá, deixaram os equipamentos no canto e foram dar uns pulos, uns saltos. E aí ficaram o tempo todo naquela brincadeira, pulando de ponta dentro da água, aquela coisa maravilhosa. Quando chegou mais depois, um tempinho, tinha um garotinho na beiradinha do rio, com um pedacinho, né, um galho de árvore na mão, um pedacinho de pau. E ele, com aquele galinho de árvore, estava pescando. Os outros garotos pararam o que ele estava fazendo, ficaram ali olhando. Como é que ele conseguia pescar com aquele galinho de árvore? E chegaram para ele e perguntou para ele assim: garoto, o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou pescando. Ele falou: mas pescando com esse galho de árvore? Aí eles falaram assim: como que a gente não está conseguindo fazer, como que a gente não está... Porque a gente tem aqui anzol, a gente tem aqui a isca, a gente tem... Trouxemos tanta coisa, né? E aí ele falou assim: é porque vocês estão só se divertindo. Mas eu preciso desse peixe. Eu necessito dele. É claro que essa história que eu estou contando para vocês não tem nada a ver sobre ter muito ou ter pouco, ter recurso ou não ter recurso. Também não tem nada a ver se a gente se diverte ou não. A gente está falando de comprometimento pessoal. Aquilo, né, podem estar várias pessoas fazendo a mesma coisa, mas com as motivações diferentes. E às vezes, para alguns que nem têm tanta condição quanto outros, aquilo se torna parte da sua vida, da sua existência. Os motivos pelos quais, a motivação, né? Por que ainda, vendo todos à volta fazendo aquilo, e seria até próprio da idade dele, mas tinha algo maior que estava movendo, fazendo com que ele estivesse ali, sem se importar com que estivesse à volta, mas comprometido. Sabe o que às vezes a gente observa no dia a dia, no evangelismo, na vida do obreiro, né? Na disposição das coisas que são feitas, como são feitas, é que a gente pode perceber as verdadeiras motivações de alguém quando eles estão envolvidos.
quando estão fazendo aquela obra. Então eu separei alguns textos, né, para a gente estar sendo direcionado nesse curso de obreiro aprovado. E o principal texto que a gente vai trabalhar com ele é 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, o qual ele diz assim, no capítulo 2 de Timóteo, encontra aí rapidinho, viu? Encontre aí. Eu tô abrindo aqui a minha literatura também, né? Aqui, ó, Bíblia Sagrada, aqui, ó, Bíblia Sagrada. O manual do obreiro. Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, né? Se a gente quer clareza, definição, a gente tem que procurar no manual, né não? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse versículo vai nortear tudo, durante todo o tempo. A gente vai entender esse versículo, procurar ampliar a visão dentro desse versículo, ficar com ele, aprender e passo a passo deixar Deus trazer para nós o que nós precisamos compreender dessa palavra e desse versículo. Uma das coisas que a gente tem uma grande ilusão na vida é que o ministério é nosso. A gente tem uma grande ilusão. O ministério é dado por Jesus, tá? Depois a gente vai ver direitinho todos os dons, né? Os dons que são dados pelo Espírito, mas os dons que são dados por Jesus são dons ministeriais. É uma capacitação, tá? Essa capacitação, ela nos dá condição de realizarmos a obra de Deus. Então, uma das coisas que às vezes a gente acha que tem, né? João, capítulo 15, versículo 5, vai deixar bem claro que é o Senhor quem nos dá. Que é o Senhor que prepara todas as coisas, que Ele é tudo em todos. Que nós somos galinhos, né? Ramos que estamos na videira. Ele é a videira verdadeira. Então, Ele vai nos guiar nessa verdade, tá? E 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 18, vai dizer claramente que o ministério é do Senhor. Que é o Senhor quem distribui esses dons, tá? Você fala assim, mas se é do Senhor, o que você está dizendo, pastora? É que ele não é meu, ele não é uma herança de família, entendeu? Que eu recebi dos meus pais, depois eu vou transferir para meus filhos. A fé que a gente transfere, que a gente ministra, né, sobre a vida dos nossos filhos, é uma fé não fingida. O que nós passamos para os nossos filhos é um legado de vida de oração, de vida na palavra, um legado que isso é a família. Quando Paulo escreve a respeito de Timóteo, ele diz que habitava uma fé nele. Ele está falando de base familiar. Ele não está dizendo que a gente ganha ministério de presente. Não é assim, não. Ele está mostrando que a gente é provado para ser aprovado. Que tem pessoas que têm medo de prova, não é isso? Ah, mas eu não vou fazer a obra, eu não vou me dispor, eu não vou estar ali na frente. Exatamente porque quem está fazendo a obra passa muita luta, passa muito problema, muita dificuldade. Irmão, todo mundo passa por aflição. Na verdade, João 16:33, ele vem revelar isso. No mundo tereis aflições. Mas lembre-se que nós não estamos somente no mundo para passar por aflições. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele diz, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Se existe uma qualidade, uma virtude que a gente precisa para poder vencer nesta vida, é ânimo. Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci. Você está em Cristo, a vitória é em Cristo. E passar por dificuldades, olha, dificuldades, problemas, tribulações, momentos difíceis, eles existem exatamente para o nosso crescimento, para nos aprimorar, para que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia, para nos desenvolver. E aí entra
uma outra motivação seríssima na área do ministério. Pessoas que querem ser liderança para ganhar dinheiro com liderança e para crescer na vida, para fazer pé de meia. Ou então essas pessoas querem entrar para ter status e posição. A vida de um obreiro não é exatamente isso que você está pensando. Isso é uma ilusão. Você criou um teatro na sua mente. Né? Eu costumo dizer que tem um palácio da memória. Tem gente que cria um teatro na mente dele. Ministério quer dizer serviço. Porque quando a gente fala a respeito da palavra obreiro, parece que a pessoa se sente tão diminuída. Parece que a pessoa se sente tão insignificante. Tão menorzinho que todo mundo. Porque ele tem a palavra obreiro. Mas ministério quer dizer coinonia. Quer dizer serviço. Não quer dizer que fulano de tal vai ter um pedestal. Muitas pessoas entram no ministério querendo só uma cadeira. Ah, onde eu sento agora? Onde está o meu lugar? Quem é que preparou aqui algo para mim? Não, não é. É serviço. Grava no seu coração. A verdadeira motivação é amor. E a palavra de ordem? A verdadeira função é serviço. Outra coisa que as pessoas trocam ou confundem muito é a função com o ministério. O ministério, ele tem um alvo, ele tem um propósito, que é a salvação da alma. Então, tudo que eu faço, se eu canto, se eu oro... Quando eu entrei na igreja, tinha uma canção que falava, se você canta, irmão, se você ora, se você chora, né? Ele falava que tinha um anjo do lado da pessoa, mas, na verdade, tudo que você faz tem que ter um propósito. E o propósito do ministério cristão, na casa de Deus, é a salvação da alma, é a edificação de alguém, né? É o resgate da alma de alguém. Então, se tudo que você faz não tem esse objetivo, não alcança essa visão está distorcida, essa visão está errada. Então, se você tem um trabalho, uma função na igreja, toca muito bem, canta muito bem, né? Você fala, eu trabalho na zeladoria, eu chego lá limpo, quando eu varro ali, eu sinto uma paz no coração, né, não? Aí eu fico ali, mas aquilo dali é a sua função. Você ainda tem uma missão para realizar. E essa missão para você realizar, ela se chama o resgate da alma de alguém. Que tudo que eu faço. Mas eu fui chamada profeta. Se profetizar, profetizando, você ganha almas. Você está cuidando de quem? O Pedro, quando o Senhor se aproximou dele, ele disse assim, não aproxima de mim não. Eu sou um homem pecador. Afasta de mim, eu conheço minha vida. Né? Que a gente tem mania da gente mesmo se julgar, a gente mesmo, né, sentenciar e a gente mesmo se castigar. Nós somos pastores de nós mesmos. Pedrinho ali, ele se julgou. Ele falou assim, eu conheço minhas mazelas, minhas feridas, né? Eu conheço minhas dores. E eu sei dos meus fracassos, sei quantas vezes acertei, neguei e voltei atrás. Ele estava ali. Ele falou, não se aproxima de mim. Aí o Senhor falou assim, que isso, Pedro? Que isso? Jesus foi se aproximando dele e o Senhor falou para ele, eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe, Deus, ele quer resgatar a nossa vida de nós mesmos, tem hora. De nós mesmos. Nós mesmos dizemos que não temos sequer condição de cuidar da própria vida, que dirá ajudar e abençoar a vida de alguém. Nós mesmos fazemos isso. E o Senhor quer nos alcançar. E que essa graça que nos alcançou, a gente transmitir a outras pessoas. Então, há muito tempo na vida, eu deixei esses porquês e esses praquês. Eu pergunto constantemente ao Senhor, onde eu estou? Eu paro, respiro fundo e pergunto, a quem? A quem o Senhor quer alcançar? A quem? Com este curso mesmo, com este seminário, nesse formato digital, a quem o Senhor quer alcançar? Há muitos anos eu ministro curso para obreiros.
há muitos anos de púlpito e nas igrejas e com muitas outras pessoas, e palestrando, e nas convenções regionais. Mas a quem? Deus não te quer só numa função para fazer manutenção da casa. Ah, muitas vezes eu trabalhei nisso. E tem hora que até hoje trabalho para poder manter a casa arrumada, limpinha, organizada e recomeçar. E isso é importante? É claro que é importante, é lógico que é importante. Sem esse trabalhinho de manutenção, onde nós estaríamos? Mas existe algo essencial. Ah, existe algo fundamental, primordial. Existem coisas excelentes e melhores. E ele diz que não tem nada comparado à salvação de uma alma. Então, além da sua tarefa, do seu serviço cristão, além desse dia a dia, das funções, e que nós, pessoas hiper, super responsáveis, temos uma facilidade de nos atarefar mais do que as outras, né? Nos atarefar, ficarmos presos nas nossas muitas tarefas e dizer que já não temos tempo para relacionamento. Deus quer isso, relacionamento. Não nos percamos em ambições, em cobiças. Ah, não, mas eu pensei que aqui eu teria a minha credencial, a minha unção, a minha posição reconhecida. Esquece dessas coisas. Nós estamos aqui para servir uns aos outros e nos reconhecer mutuamente e nos ajudar mutuamente, tá? Então, a nossa visão precisa ser ajustada, ajustada. A gente precisa disso. Porque se a gente entra no ministério querendo algo além, que não seja o que a própria palavra de Deus revela, nós iremos nos frustrar com certeza. Iremos prejudicar nós mesmos e outras pessoas, porque não teremos a visão correta e por isso vamos dar a entender que em algum momento Deus falhou ou nos enganou. E as pessoas terão essa ideia, porque o evangelho que as pessoas estão lendo e ouvindo e que estão vendo é a nossa vida. Então nós temos que viver algo que seja uma realidade, não uma fantasia a respeito do ministério, que muita gente tem. Então vamos clarear a memória aí. O ministério não é seu e nem é meu. Ele é de Cristo, ele nos deu, é como uma ferramenta, né? A gente bate no peito e diz, né? É meu ministério. E eu dou para quem eu quiser. Capaz que é assim mesmo, né? Desse jeito. Em ministério não tem manipulação de parente, não tem essa história, essa brincadeira, esse nepotismo que anda por aí, tá? Não existe isso. Biblicamente isso não existe. Pode até ser feito, né? Que a gente não pode dizer nada, né? Pode até ser feito. Não é herança de família, você sair repartindo um pedacinho para cada um, distribuindo, tá? A herança vem com os pais, tá? E também não é profissão e emprego. Ministério é vocação. Ah, meu Deus, tem que explicar isso direito. A pessoa acha que ele tem um emprego. Você fala assim, o que a senhora tem? É um emprego? Olha, aonde eu trabalho e ganho meu salário é o meu emprego. O que eu faço pela obra de Deus é uma vocação. Você fala, mas custa entender isso. Não, você custa entender em qualquer lugar. Mas preste atenção, quando se fala que a pessoa está dentro de um consultório médico, ele é um médico, tá tudo certo. Ele é um advogado dentro de um tribunal, ele é um juiz, e tá tudo certo. Ele é um comerciante, está lá dentro do seu armazém, na sua feira, no seu mercado, ele é um empresário, está dentro da sua estatal, da sua empresa.
ele é um arquiteto e por aí vai. Você compreende? Ele é um professor, está na escola. Mas se ele é um pastor, o que ele está fazendo? Geralmente as pessoas nunca sabem. Você já observou isso? E se ele é um missionário? Um evangelista? Geralmente as pessoas nunca sabem o que ele está fazendo. Geralmente eles dizem que ele está o quê? Ele é desempregado, ele não está fazendo nada. É ou não é? Mas ele tem uma função. Ele não tem um emprego formal, mas ele tem uma função. Alguns de nós trabalham também em outras áreas. Né? Porque quando diz que a pessoa tem uma vocação, diz que ele não trabalha. Trabalha também em outras áreas. Tá? Como Paulo. Paulo era um homem que ele tinha um ministério, mas ele construía tendas. Ele construía tendas. E porque ele construía tendas, ele andava nos seus lugares e por onde ele ia, né, ele ia mantendo e sustentando a sua vida, a sua casa. E assim ele ia fazendo. Então, nós também temos que considerar que o ministério pastoral não é um emprego, mas é uma vocação e tem uma função. Não é que ele não trabalha. Ele tem uma função. Aí a pessoa vai ter que se dispor diante de Deus para saber se ele vai fazer isso de forma parcial, se ele vai estar neste ministério, nesta vocação, cumprindo esta função e trabalhando no seu trabalho secular, ou se ele tem um chamado, aí ele precisa ter um chamado mesmo, para viver de forma integral. O que é uma forma integral? Que ele vai viver uma vida ali dentro daquele ministério e ele será sustentado por aquela obra. Que também tem outra ideia, que é uma imaginação da cabeça das pessoas, que a pessoa não precise de um sustento. Onde já se viu uma coisa dessa? Absurdos, né? Se ele vai se dedicar inteiramente ao ministério, aí Paulo escreve que é importante quem ministre do altar, que viva do altar. Tá? Você fala, agora eu queria estar anotando todos esses textos que você está falando. Todos esses textos. Nós vamos estar disponibilizando os textos e também essa parte, né, das referências e tudinho para você, tá bom? Você fica tranquilo no seu coração. É necessário que a pessoa que vive uma vida integral, tá? Que não trabalhe fora, que não tenha um trabalho secular, que essa pessoa também seja sustentada pelo ministério, tá? Paulo ainda diz e ministra que nós que ministramos coisas espirituais, né, deveremos também participar daquelas que são materiais. Então, é para tirar essa mistificação, é tanta opinião fora do contexto bíblico que as pessoas vão se perdendo. Então, é para não se perder, viu? Entenda muito bem, o trabalhador é digno do seu salário, tá? Não temos dentro do ministério essa área de faturamento, status e categoria de membros VIP, tá? O que a gente tem é servo. E se tem na qualidade um servo de forma integral, né, envolvido com comprometimento total dentro do ministério, é importante que o ministério se comprometa com essa vida de mantê-lo e sustentá-lo, tá? O trabalhador é digno do seu salário, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, é digno que aquele que se dedica integralmente à obra receba o que é justo, que supra as suas necessidades, mas digo, não é emprego. É chamada e vocação.
Então, se você quer dar um pouco mais de conforto à sua família, você quer zelar muito mais, você precisa alcançar, não tem nada que te impeça de ir trabalhar. Tem gente passando crise existencial, emocional, né? Financeira até, por não ter condição de se manter. Então, você não precisa passar por isso. Tenha isso no coração. Agora, se foi chamado integralmente, é necessário que tenha essa conversa ampla, aberta e franca com o ministério. E com a sua liderança. Isso é necessário, tá? Sabendo que Deus nunca nos deixa nem desampara. O Senhor nos guarda. E o Senhor prepara todas as coisas. E supre todas as necessidades. Conforme Filipenses 4,19. Ele diz, o meu Deus, segundo todas as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que esta bênção, esta graça esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e que você entenda bem que a verdadeira motivação é alcançar almas, é abençoar a vida de alguém, é instruir, é ensinar, é desenvolver esta pessoa. A Bíblia diz que os ministérios são dados para trabalhar na edificação da igreja. Edificação da igreja, esse desenvolvimento, esse crescimento, trabalhar dentro dos ministérios. Tá? Que essa aula inaugural venha ter tirado assim do seu coração todos aquelas ilusões e fantasias do que seria um ministério. Ministério é serviço de amor, é serviço de entrega, é uma obra de fé, é missões, é alcançar pessoas. Se você tinha alguma confusão entre a função e a missão, agora você sabe que a missão diz respeito a alcançar vidas. Tem uma amplitude muito maior do que a função que você executa todas as vezes que está na sua igreja local. E que isso tem ampliado. E que a própria Bíblia traz uma lista sucinta, uma lista objetiva de critérios para o ministério. Não é um presente, também não pode ser uma surpresa ou um susto, é algo que você vai se capacitar e vai se colocar dentro desses critérios para corresponder essa chamada. Quando a gente fala chamado, é chamado mesmo. Eu creio que você não vive por aí, né, atendendo qualquer nome que gritam. Mas quando fala seu nome, você consegue entender que estão te chamando. Assim é. Quando Deus chama a nossa vida, nasce uma chama no nosso coração. A gente sabe que é o nosso nome. A gente sabe que é com a gente. Aí depende da gente atender ao chamado. Você pode atender ao chamado e ver essa chama que anda queimando dentro do seu coração, ela ser acolhida diante de Deus. Porque Ele acendeu isso dentro de você. Isso é de dentro para fora. Pastora, como é que eu sei que eu estou sendo chamado? Queima lá dentro do seu coração. Não é imposição de ninguém. Não é obrigação. Não. É um chamado. Quando Deus chama, queima lá no nosso coração. E aí, isso daí é que vai nos movendo. Mas precisa ter a verdadeira motivação, que é o amor. Não pode ser por interesse, não pode ser um conchavo político, não pode ser, porque na verdade não é. É uma chamada de Deus para uma grande vocação e uma missão. Então é hora de atender esse chamado, levantar a cabeça e ter uma visão certa, para a gente começar a conversar muito mais e aprofundar esse respeito. Com a visão certa do que Deus quer da sua vida. Mais do que habilidade pessoal, mais do que aparência, status e posição, Deus quer seu coração, com certeza. E viver uma vida de caráter e fidelidade na presença dEle. Te vejo na próxima aula.